que não saia daqui. Eu sou a Manola e hoje eu tô com o empresário e influenciador de negócios, Danilo Bastos. Danilo, muito obrigada por ter vindo. Pô, é um prazer estar aqui, Manola. Cara, ainda mais nesse espaço super maneiro. Pô, vai ser um prazer a gente trocar ideia. Eu tava te acompanhando lá nas redes, a gente se conectou na imersão, né? No evento Acelerador de Audiência. E, cara, parabéns pelo conteúdo, cara. Eu comecei a ver alguns episódios aqui. Você que tá assistindo, cara, tem muito conteúdo bom aqui no canal. Obrigada, Danilo. E também parabéns pra você também de tudo que você tem feito. Me conta como é que tudo começou, o que você faz hoje. Vai ser irado contar um pouquinho da história. Eu sou empresário, trabalho com alguns negócios, eu sou empreendedor serial, então eu me aventuro em muita coisa. E essa jornada me trouxe muitos aprendizados, né? Inicialmente, lá em 2018, eu estava ainda terminando a faculdade, eu assumi a empresa da família. Você fez faculdade de quê? Eu sou formado em engenharia ambiental, pós-graduado em sistemas offshore. Olha só! Um negócio que não tem muito a ver do que eu atuo hoje. Mas a empresa, ela até hoje é desse setor de petróleo e gás. A empresa da sua família? A empresa da minha família, que é uma empresa de engenharia. Legal. Então, lá em 2018, eu assumi a empresa que era de engenharia ambiental. Sendo que a empresa, ela estava quebrada, enfim, meu pai estava passando por vários momentos e, assim, o governo estava com muita dificuldade. E ali foi quando me despertou realmente a autoridade e a vontade de, cara, preciso dar essa volta por cima. Me conta, você tomou conta do negócio da sua família? É um negócio, a sua família é grande? Porque às vezes foi difícil chegar e dominar isso, né? Então, não tinha outros irmãos? Como é que funciona? Eu tenho um irmão, o meu pai, ele começou a empresa muito do baixo mesmo, ele veio de uma família muito humilde e veio trabalhando, veio crescendo. Quando eu assumi a empresa ela estava quebrada por dificuldade de aprendizado da área empresarial. Porque meu pai, ele não aprendeu a ser empresário. Ele até costuma dizer que Deus o fez empresário, sabe? As coisas foram acontecendo. E quando eu assumi essa parte, eu precisei estudar e me conectar com pessoas e aprender algo que eu também não sabia, porque a faculdade ela não tinha me ensinado a ter um negócio. E essa jornada me fez aprender o que eu sei hoje sobre gestão de negócio, crescimento empresarial. E aí a gente foi começando uma história que, cara, graças a Deus, trouxe muito resultado, trouxe muito sucesso. Hoje essa empresa, a gente tem mais de 1.500 colaboradores. Nossa! A gente é uma das 10 maiores empresas prestador de serviço Petrobras da América Latina. E em paralelo a isso, eu fiquei com uma vontade de mostrar para as pessoas como é que era ser um empresário. Porque foi justamente o que você teve que aprender sozinho para buscar esse conhecimento para além da faculdade. Exato. Conta melhor, você falou que foi buscar pessoas que conheciam isso, como é que você... Porque, de fato, a gente na faculdade não aprende a ter o nosso negócio, não aprende Eu sempre gostei muito de empreendedorismo também, e sempre foquei muito nesse lado artista. Então, eu queria saber empreendedorismo para eu poder viver das minhas ideias. Aí, na faculdade, eu fui buscar fazer domínio adicional de empreendedorismo e vários cursos extras, porque se fosse depender só da faculdade mesmo, aí, gente, eu fiz faculdade de design, não acho que eu aprendi na faculdade como teria minha própria marca, por exemplo, né? Perfeito, exatamente. Então, hoje, a faculdade, ela acaba não te ensinando a ter um negócio, a empreender. E quando eu terminei a faculdade, tive a oportunidade de viver negócio na prática, eu procurava pessoas que tinham resultado, porque eu precisava dar uma virada na empresa, então precisava entender como é que isso funcionava e fui atrás de quem sabia fazer. E é muito interessante porque às vezes as pessoas buscam como crescer na vida, como abrir minha empresa, como alguma coisa, sendo que você tem que buscar quem. Então eu costumo dizer, cara, busca quem e não como. E eu fui atrás desses quem, eu fui atrás de quem poderia me ajudar. E assim eu fui
aprendendo na prática e não só na teoria, né? É porque você vai buscar um conhecimento e é importante. Porém, tem alguma pessoa que já fez aquilo, já resolveu aquilo Exato. e que vai poder, tipo, às vezes numa conversa te dar um insight, né? Exatamente. Então, e você já tinha essa habilidade de networking ou você também foi desenvolvendo isso? Então, eu fui criado a minha vida inteira na igreja. Ah, então, na igreja, a gente meio que se conecta muito pelo propósito, né? E aí, para mim era muito natural fazer network numa época que eu não sabia o que era network. Então, eu já tinha uma rede de contato que era muito natural a gente se ajudar, né? E depois, quando eu cheguei à maturidade, eu percebi que isso era network, eu comecei a entender esse business, entender que isso potencializa negócio, potencializa até parcerias, enfim. E aí foi quando eu comecei a usar da minha rede de contato com mais intensidade, que é através do network. As igrejas têm essa tendência algumas, né? Não todas. De criar um senso de comunidade forte, de se apoiar, né? Exatamente. Já que você vai trabalhar com alguém que tem os mesmos princípios, né? Que estão buscando as mesmas coisas. É isso aí. E aí eu comecei a entender como que eu poderia utilizar disso para estar crescendo. Depois que eu tive um crescimento bem legal na minha área empresarial, eu tive desejo de começar um negócio para mostrar para as pessoas que era possível ela empreender, era possível ela começar o seu próprio negócio. E aí foi quando eu comecei a me posicionar no digital, comecei a criar conteúdo sobre empreendedorismo, sobre negócios. Como a minha empresa era muito corporativa, né? Então a nossa área é licitação, então a licitação não é comercial. Eu não preciso fazer marketing para minha empresa. Hoje eu faço endomarketing, que é diferente do marketing. Que é Me conta a diferença. O endomarketing é o marketing que a gente faz interno para a empresa. Hoje o meu maior trabalho é fazer com que os meus colaboradores eles se sintam parte da empresa. Endomarketing, então, é uma forma de estimular, de amarrar, desenvolver a cultura dentro da empresa? Perfeito, exatamente isso. É tão difícil essa parte, né? E aí que mora os grandes desafios de ter um negócio, né? E como a área é corporativa, é mais fechada. Então, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em começar um novo negócio e assim, numa viagem, viajando lá em São José dos Campos, tive a brilhante ideia de começar uma pizzaria delivery. E foi muito doido. Do nada, eu tava lá com os amigos, tava fazendo um trabalho lá numa refinaria, e aí eu pensei, eu tava aprendendo tanta coisa legal, sabe? Tipo, como, enfim, fazer lastro da empresa, pegar crédito, crescer negócio e tal. Eu tava aprendendo muita coisa, sendo que eu não conseguia mostrar isso, porque é uma área muito difícil, é uma área que a gente não consegue, é muito técnica, nichada, fechada. E aí eu pensei, se eu começasse uma pizzaria, porque ia ser legal a gente vender pizza pra minha galera, esse é o objetivo. Então a pizzaria estava dentro da estratégia do endomarketing? Não, o endomarketing é o trabalho que a gente faz junto da minha empresa, que até hoje a gente faz, né? Mas eu era uma pessoa muito comunicativa, eu já falava sobre empreendedorismo, sobre negócio, e aí eu pensei, e se eu começasse um novo negócio e eu pudesse mostrar isso para as pessoas? Sempre. Tá. Que aí foi quando eu comecei a minha segunda empresa, né? Isso em que ano, mais ou menos? Você falou de 2018, você começou... Foi em 2020. 2 anos depois. 2 anos depois. Foi quando eu comecei a estruturar a empresa, as coisas começaram a ter crescimento. E aí eu falei, você quis um novo desafio. Tá tudo muito tranquilo agora. A vida de um empreendedor serial é louca. Você vai conhecer um pouquinho de algumas aventuras que eu já tive. Quero ouvir todas. E aí foi assim que começou a Anham Forneria. Até o Anham. Anham Forneria. Era uma pizzaria, é uma pizzaria delivery, tem até hoje. A gente tem hoje um pouco mais de 30 unidades. Né? Ela começou aqui no Rio de Janeiro, aqui no Recreio. Eu tive o desejo de começar essa empresa, de começar a vender pizza, não fazia ideia como fazia uma pizza. Cheguei dessa viagem falando com a minha esposa, eu vou abrir uma pizzaria. Ela, você é doido? Como assim? Onde que você vai começar a fazer pizza? Falei, eu não sei. Mas eu vou botar aqui no YouTube, vou aprender a fazer uma massa. Eu achava que ia ser assim. E aí minha esposa,
negativo, você não vai fazer nada disso. Você vai sujar minha cozinha inteira, você não lava uma louça, esse trabalho vai ficar pra mim, esquece isso. Vocês estão juntos há quanto tempo? A gente tá junto já faz 11 anos. 11 anos parabéns. já. Então, desde 2014? Desde antes da faculdade? Foi na faculdade que eu encontrei faculdade. ela. Legal. Um tempão. A gente aqui adora histórias de amor também, depois conta pra gente. A gente se conheceu na faculdade, ela tá, tipo... Ela me fez ser quem eu sou hoje. Na verdade, as pessoas me veem de frente, mas é porque eu tenho uma mulher super forte por trás, que... Cara, eu tenho 2 filhinhas que cuida da casa, que cuida de mim, e ela que me impulsiona. As pessoas olham assim, eu de frente liderando muitas pessoas e liderando muitas empresas, mas eu só tenho essa força de liderança porque ela é o meu suporte, porque eu fico forte fora de casa, mas dentro de casa, cara, é ela que manda, ela que cuida e é o que me traz realmente força para aguentar a pressão, sabe? Que lindo. E aí todo esse crescimento... É um trabalho em equipe, né? Exato. Todo esse crescimento veio muito por causa dela também, tipo, ela me dando apoio, força. E aí quando, nessa época da Anham, ela me bloqueou legal com essa ideia maluca, né? Mas eu até tenho uma frase que quem bloqueia seus impulsos te direciona ao seu propósito. E ela fez exatamente isso nessa época, porque eu estava muito impulsivo, eu queria começar um novo negócio, eu era jovem, novo, com muita energia, e ela, cara, bloqueou as minhas impulsividades e me direcionou, presta atenção nisso aqui. E aí foi aí que eu comecei a jogar para o universo. Cara, vou abrir uma pizzaria. Vou abrir uma pizzaria. As pessoas, cara, Danilo é maluco. Só cortou o impulso de você fazer em casa. Exato. Aí você canalizou porque tinha a ver com o seu propósito mesmo. Fui jogando pro universo para ver qual era a parada. E aí nisso eu encontrei o meu sócio, que foi meu sócio até então. O Silvano, ele já tinha muita experiência, já tinha um restaurante, era a pessoa que eu precisava para construir esse projeto. Mas me conta, como é que você conheceu ele? Ou você já conhecia? Foi assim, eu jogando pro universo, falando, vou abrir uma pizzaria, falando com as pessoas. Falando com as pessoas, e aí uma pessoa foi me conectando com a outra e falou, cara, conheço um cara que tá começando uma pizzaria, que é exatamente o que você tá falando. E aí, começou a primeira unidade da Anham. Consequência disso, né? Eu já fazia um movimento no digital, que eu queria mostrar para as pessoas como era empreender, como era ter seu primeiro negócio. Então, no início do meu posicionamento digital, eu falava muito com pessoas que queriam empreender, né? E começar a empreender, que as pessoas que não tinham experiência. Exatamente, esse era o meu objetivo. E aí eu comecei essa pizzaria, deu muito resultado, porque entrou pandemia. Então, cara, a gente faturou muito. Já no primeiro mês a gente já teve um faturamento muito expressivo. As pessoas que estavam vendo essa história sendo criada começou a se interessar. E uma estrutura de delivery, ela dá para amarrar mais fácil do que, né, se fosse um restaurante? Exatamente. Era um investimento muito mais baixo do que um restaurante, né, normal. Nessa época aí, antes da pandemia, cara, tava começando as dark kitchens, então assim, era um modelo de negócio muito inovador para a época, que era só uma cozinha interna. E a gente vendendo bem no iFood, vendendo na rede social, enfim. E aí, esse movimento fez com que pessoas se interessassem. Poxa, eu quero abrir uma unidade aqui na Barra, que era do Recreio. Quero abrir na Barra. Quero abrir na Zona Sul, quero abrir não sei aonde. Antes da gente entrar nessa parte dessa multiplicação Na verdade, você começou a franquear ela, então, né? Exato. Eu quero ouvir isso, mas antes, quando você falou, eu fiquei com uma dúvida, porque às vezes, queria ouvir a sua opinião sobre isso, Danilo. Quando a gente tem uma ideia, tem gente que fica achando que a gente tem que guardar a ideia porque vão querer roubar a nossa ideia, e tem gente que fica achando que nem você jogou pro mundo. Como é que é o seu olhar em relação a isso? Cara, eu sempre escutei muito isso. Não, se você tem uma ideia, você tem que guardar, porque as pessoas vão te copiar e tal. Falar, cara, pra mim, eu não sou o dono da razão, mas se você entrar no meu YouTube, tem todas as ideias que eu já tive, que deram certo, que deram errado, tem lá desde a construção. Então, assim, eu acredito, pelo menos o meu posicionamento, é que eu não faço nada sozinho. Todas as minhas empresas, eu tenho sócios que são muito melhores do que eu, e eu acredito que o meu propósito, o meu chamado de vida, que eu sou um cara que acredito muito na área espiritual também, é de liderança e de trazer pessoas a crescer junto.
Então, a partir do momento que eu guardo algo que eu estou pensando ou algo que eu estou construindo, eu estou deixando de exercer o meu propósito. Porque o meu propósito é trazer pessoas a se tornar de empreendedores a empresários. E para eu alcançar esse propósito, eu preciso de pessoas. E para eu alcançar pessoas, eu preciso falar daquilo que começou no meu coração, que começou, cara, com uma ideia e essas coisas começam a tomar forma. Então, acredito que tem sim pessoas que se posicionam que, não, eu tenho uma ideia e eu preciso construir essa ideia, mas o meu senso de vida, o meu propósito é trazer pessoas a se comprometerem com uma visão, entende? Eu gosto desse posicionamento. Não existe certo ou errado, né? Mas eu acredito nisso. Mas eu acho que tem o mundo se tá encaminhando para cada vez mais as pessoas co-criarem, se apegarem menos à ideia. Porque assim, beleza, eu tive uma ideia maravilhosa. Se eu não botei pro mundo, se eu não implementei, essa ideia é tão minha assim, sabe? Exato. Tipo, outra pessoa vai fazer, aí, não, foi porque eu tive a ideia que o mérito é meu, sabe? Ter a ideia é o mais fácil, né? Tem que ver de como você vai... O que você vai fazer com aquilo. E você como artista, você sabe, cara, as pessoas pensam assim, eu recebo muita gente assim, caraca, Danilo, você é uma pessoa criativa. Você como artista provavelmente deve receber pessoas que te acham criativa também. E pra mim, não sei pra você, me diz você, criatividade é o somatório de várias referências que se torna algo único. Então, eu quando tô pensando num negócio, ou pensando numa ideia, ou pensando, enfim, num conteúdo, eu pego várias referências e dessa referência eu misturo tudo e crio algo genuíno, né? A criatividade pra você é algo supernova ou também é um somatório de ideias? É uma coisa que foi mudando aos poucos. Eu acho que quando eu era mais nova, a gente se apegava muito às coisas e queria ser uma coisa muito original. E depois a gente vê que isso é uma falácia, né? Que não existe essa originalidade toda e nem esse... A gente é formado por tudo que a gente experienciou, por os lugares que a gente vai, as pessoas que a gente conhece. Então, não é uma coisa tão, assim, única nossa, né? Tipo, tem muita coisa. Eu gosto tem o livro, né? Roube como um artista, né? Eu estudei design, então a gente tinha uma frase que era... O bom designer... Não, o mau designer copia e o bom designer rouba. Porque você meio que reivindica aquilo. A gente fala uma coisa... Aí perguntam, de onde é que veio isso? Aí, quando a pessoa fala, já virou dela também, sabe? Exato. Claro que é bom a gente, sempre quando consegue, eu acho que a gente tem que, falar as nossas referências, sabe? Dar o máximo de crédito a tudo, mas as coisas vão se unindo com outras. Exato. E eu acho que isso é importante, a gente também não ter tanto apego ao que a gente vai fazendo também. Exato, exatamente. Eu acho que a criatividade, ela vem muito desse empilhamento de ideias. A gente começa a se referenciar, começa a perceber aquilo que a gente gosta, que não gosta, e assim cria algo genuíno, algo novo. Né? E junto, eu acho que as empresas também estão cada vez mais vendo a importância da cocriação, né? E uma coisa que eu adoro é quando conseguem trazer o público para cocriar junto com a empresa, sabe? Exato. Porque antigamente, na faculdade, por exemplo, eu tinha ouvido de um professor falando que a gente não tem como, não é o ideal você perguntar para o público o que ele quer, porque se o Ford, né, perguntasse para o público o que ele queria, o público ia falar, queremos cavalos mais rápidos, sabe? Não ia falar para inventar o carro. Mas acho que em vários contextos não, você pode perguntar para o público o que ele quer, né? Eu acho que hoje em dia, com a tecnologia, mudou muita coisa. Mudou, cara, a gente muda de opinião muito rápido, né? Então, eu acho que hoje o empreendedor, a pessoa que está de frente ao movimento, né, liderando alguma coisa, ela tem que ter a habilidade de uma escuta ativa, de perceber, cara, o meu público está achando isso, mas beleza, eu tenho que chegar num ponto determinado, como que eu consigo identificar isso? Mudando rotas. Então, testando, exato, errando, acertando. E isso, eu já tinha isso como habilidade desde pequeno, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que testo, erro, cara, deu certo aqui, não deu certo aqui, o que precisa fazer? E assim a gente vai evoluindo e vai entendendo até chegar num princípio do que eu acredito realmente como propósito, como vida, como business, né? Que aí a gente fica também, diminui um pouco as oscilações, que
como eu falei, cara, já me aventurei muito, já errei muito. Agora a maturidade, você chega num nível que começa a fazer coisas que façam mais sentido e diminuir os riscos e erros, né? E é bom testar logo, né? Às vezes, nisso de apego às ideias, a pessoa fica, tipo, muito namorando a própria ideia e não vai testando e acaba que depois aquilo morre, perde o timing. Exatamente. E aí, nessa época da foi aí que eu aprendi o que era o franchise, né? Não sabia nada sobre franchise. Foi as pessoas te procurando pra expandir que aí você... Exato, as pessoas Quando você começou, você não tinha pensado em abrir mais? Não, eu não era desse mundo, sabe? Eu não vim de business, não vim de business. Eu fui me encontrando nesse universo. E aí, como eu tinha feito a pizzaria, a gente já vendia muito bem, já tinha resultado, as pessoas já me acompanhavam. As pessoas falaram, cara, quero abrir uma unidade em tal lugar. E aí eu cheguei para hoje meu sócio, o Arthur, ele já era uma pessoa que me ajudava lá com a parte de CMV, é um cara brilhante que entende muito de negócio e entende muito pela prática, não é porque ele fez faculdade. CMV é custo de mercadoria vendida. É um indicador que a gente tem para que o negócio ele fique de pé e dê lucro. Né? Então ele me ajudava nas planilhas. Porque não é só, né, digamos, a pizza, você tem que conseguir dividir todos os seus gastos fixos. Exato. Exatamente, você tem que fazer uma precificação ali. E ele já me ajudava nessa precificação. E aí eu cheguei para ele e falei, cara, uma formatação de franquia na época, e ainda hoje, custa aí 150 mil, 130 mil, era caro para você transformar um negócio numa franquia. Uma empresa que você contrata para fazer isso. Exatamente. As consultorias cobravam caro, ainda cobram, né? E fazer toda a formatação para que você pudesse expandir. Quando eu olhei esse mundo e vi as coisas que eu precisava entregar, muito porque eu fui me conectando com o mercado, eu cheguei para o Arthur, que já trabalhava comigo, e falei assim, cara, eu acho que a gente consegue fazer. Porque eu já tinha noção de gestão empresarial, uma licitação, né? O meu trabalho praticamente era montar um plano de negócio. Eu falei, cara, vamos fazer a nossa própria formatação. E aí, sem buscar uma empresa. Sem buscar uma empresa. E aí a gente começou a definir manuais, processos, procedimentos, padrões, tudo que é necessário para você se tornar uma franquia. Eu sou franqueada, sabia? Que legal. Eu tive franquias. E a ideia é bem isso. Quando primeira vez que eu fui abrir uma franquia, você, tipo... É um bom exercício para quem quer começar a empreender, porque tá tudo amarradinho lá, te dá bagagem para você depois testar novos desafios, mas e você não precisa criar uma marca do zero, você confia, né, no peso daquela marca. Você teve uma franquia de quê? Eu primeiro tive uma Ana Capri. Legal. Aí depois eu abri uma Tommy Hilfiger. Legal. E aí depois eu rompi com vendi minha participação pro meu ex-sócio e abri agora uma Natura sozinha. Porque já estava dentro do teu ecossistema, né? De design, de moda e tal. Todas, tipo, o que me pegou muito foi a leitura deles de tipo, se renovar e do mercado. Por exemplo, a Ana Capri tinha essa coisa de ser descomplicada, do grupo Arezzo, mas um pouquinho mais barato do que as outras. Sim. Entende que a mulher não precisa estar de salto pra estar bem vestida, achei que tinha tudo a ver com momentos de mundo. Maneiro. A Tommy, uma das primeiras marcas de luxo a ter todo o algodão deles de fonte responsável, e eles sempre conseguiram, tipo, manter um público tradicional, tipo, de pessoas mais velhas, mas também renovando pro público jovem, achei isso muito legal. E a Natura, com todo o cuidado ambiental. Não, tá maluco, Natura, cara, franquia incrível. Mas é aí que é interessante. E aí, o que eu observei no mundo das franquias, que eu não tinha conhecimento? O perfil do franqueado. Isso eu achei muito incrível. É exatamente o que você falou. Eu perguntei, eu sabia que a sua franquia era algo relacionado ao teu lifestyle. Eu comecei a identificar... Coisas que dá pra usar. Eu comecei a identificar que o modelo de negócio, ele era muito mais do que apenas business, apenas, tipo, ganhar dinheiro. Ele tinha que envolver o cara, ele tinha que fazer parte do lifestyle dele. Então, ali no meu momento, começando o meu negócio, o que eu buscava? Eu buscava jovens como na época eu tinha 23 anos, 24 anos. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 31, então eu tô novo ainda. Na época eu tava muito novo e eu tava com muito sangue nos olhos pra, tipo, cara, trazer pessoas a empreender. Eu estava num nível social que a galera, cara, tava com 150 mil, tava comprando um carro.
Entende? Aham, você queria converter as pessoas para empreendedores. E com 150 mil você abria uma unidade e aprendia liderança, aprendia a gerir pessoas, gerir um negócio. Com 150 mil dava para abrir uma RAM? Exato, E aí, quanto exatamente. tempo para reverter o investimento? Tempo de retorno de 20 a 30 meses. Tá. Entendeu? Então tinha um payback interessante, tinha um modelo de negócio legal, e eu tava com muito isso vivo dentro de mim. E aí foi aí que começou a expansão, né? O resultado disso foi 16 unidades vendidas em menos de um ano. Uau! Foi bem significativo. Isso pós-pandemia, tipo 2021? Isso durante a pandemia. 2020? Doideira. A gente Caramba, inaugurando Danilo. loja uma atrás da outra. A gente colocou ônibus envelopado aqui na Barra da Tijuca, andando no Rio de Janeiro todo. Cara, foi um movimento muito legal, né? Isso me trouxe maturidade, me trouxe experiência. A gente chegou a mais de 30 unidades. E aí, depois de um tempo, eu identifiquei que as pessoas me queriam muito dentro da operação, por eu ter uma liderança muito ativa, sendo que eu tinha outros business, né? Eu tinha outros negócios. Você sente que o seu diferencial como empreendedor é justamente essa coisa de lidar com gente? Exatamente, liderança. Hoje eu tenho uma metodologia de expansão que é BML. Como é que é isso? Branding, movimento e liderança. Depois de ter tido esse resultado, eu comecei a identificar algumas coisas que eu fiz para ter o resultado que eu tive, que muitas pessoas querem ter esse resultado, mas não sabem como. E aí eu parei, cara, um mês da minha vida para identificar, cara, o que eu fiz? Como que eu fiz? Como é que eu chamei as pessoas para crescer junto comigo? Como é que eu vendi um negócio que tinha acabado de começar? Pô, você falou, você comprou uma franquia porque, cara, já tinha nome, verdade, já era conhecido. O meu tinha acabado de começar. Como é que você vende um negócio desse, né? E aí eu identifiquei que, cara, primeiro ponto, branding. Eu sempre trabalhei muito branding. Branding não é marca, não era a marca era a filosofia, realmente a cultura, né? É tipo, o que a gente representa, quais são os valores que a gente carrega, qual é a cultura empresarial que a gente quer, qual é o lifestyle que a gente carrega. Então isso estava muito presente em mim, né? E comunicado com clareza, né? Exato. Tipo, as pessoas, elas identificavam que, cara, não era a marca, e sim o Danilo que estava lá de frente. Pô, o jeito de eu falar, o jeito de eu me comunicar, o jeito de eu agir, os valores que eu acreditava, né? Que, pô, eu tenho uma construção familiar, uma base muito forte, então as pessoas se conectavam com isso, sabe? E depois, movimento. As pessoas estavam sempre vendo eu em movimento. Cara, podcast, rede social, cara, assessoria de imprensa, saiu artigo assim falando do que eu estava fazendo. Todo esse movimento, eu costumo dizer que o movimento constrange. Então, quando a pessoa está parada e vê outra pessoa se movimentando, ela fica constrangida a também se movimentar. E eu fiz muito isso. E olha que doido. Tipo, eu, no momento, cara, de crescimento, eu ainda não tinha tanto recurso para investir no negócio, mas numa franquia o investimento é do franqueado. Então, eu começava a me conectar com pessoas que tinham muito mais investimento do que eu, já tinham recurso disponível, e eu tinha uma oferta, que era ele abrir uma franquia. Por algum momento, a pessoa que tem o dinheiro, ela se sente acima da pessoa que está fazendo a oferta. Por quê? Porque a pessoa tem o recurso, e eu tenho a oferta, eu quero fazer a venda, certo? Então, por um momento, a pessoa que tem o dinheiro, ela se acha acima, numa cadeia de valor, né? Você está querendo me vender, eu tenho o dinheiro, então assim, eu que estou decidindo, tipo isso? Mandando na negociação, exato. Sendo que, quando a gente se movimenta, por quê? Eu não estou falando só com essa pessoa, estou falando com você, estou falando com ela, estou falando com outra pessoa, estou falando com um monte de gente. Então esse movimento faz com que a pessoa que tem o dinheiro comece a achar assim, pô, ele está falando com pessoas que têm muito mais dinheiro do que eu. Ele não depende de mim para nada. Ele não depende de mim para nada. Aí que esse cara aqui começa a parar para pensar, não, deixa eu conversar aqui com ele. Daqui a pouco ele tá com medo de perder. E aí a gente tem que dar match. Onde que fecha um negócio? Quando a pessoa que tem a grana e a pessoa que tem a oferta dá match e se cruzam e falam, não, então faz sentido para mim, faz sentido para você, vamos fazer negócio. Entendi. Quando a venda acontece quando os dois estão... Quando os dois estão sintonizados. Porque se a pessoa que tem o dinheiro pega a pessoa que está a oferta e essa pessoa não se movimenta, cara, não vai ter negócio.
Ou ela vai, cara, sacrificar muito a oferta e aí não vai fazer sentido nem para quem vende, nem para quem compra. Sendo que o movimento faz com que essa balança se iguale e faça com que faça sentido para os dois. Também o excesso de movimento pode ser prejudicial, porque se eu estiver me movimentando muito e não der match para igualar, para acertar, perde conexão. Então, parte do movimento, o que é? É você conversar com outras pessoas e mostrar esse movimento nas redes sociais. Porque se a pessoa não vê, ela não sabe. Peraí, então você conseguiu vender, você diz que vendeu mais franquia por postar isso nas redes sociais? Exatamente. Ah, como é que foi isso? Foi o posicionamento digital que me permitiu ter um resultado acima da média, com certeza. Porque as pessoas já me acompanhavam no digital. As pessoas era uma época que o Instagram ainda não era como era hoje, sabe? Era um pouco menos. Menos comum as pessoas criarem conteúdo? Menos comum as pessoas criarem conteúdo, exatamente. E eu sempre gostei muito de me comunicar. Então, eu já fazia isso com naturalidade. E as pessoas, qual foi o motivo de eu conseguir ter uma expansão tão rápida? Foi porque eu fazia isso sendo que sem ser estratégico. Era só normal para mim. Era o que você estava vivendo. Era meu lifestyle mesmo, era natural para mim, né? Quando eu parei a minha vida para identificar o que era necessário fazer, eu comecei a pontuar coisas que eu fazia e que hoje, tipo, um franqueador que está buscando a expansão, ele acaba não conseguindo porque ele deixa de fazer isso, entende? Entendi. Não, me explica melhor. Por exemplo, quando você falou de criar o conteúdo para mostrar o seu movimento, era que tipo de conteúdo? Tipo, você mostrava que você estava saindo de uma reunião para outra? Ou o que era? Então, mas na prática, na verdade, entender. Na prática é um empilhamento de conteúdo. Nunca é um conteúdo. Tá. É um empilhamento de conteúdos que você começa a criar uma jornada de movimento que a pessoa começa a te acompanhar. Vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui no seu podcast, fiz um story. Então, assim, não é esse podcast que vai fazer com que eu venda uma franquia, mas é o movimento que eu estou gerando de conexão e de novas aberturas que faz com que a pessoa se identifique comigo e fala, cara, eu quero estar junto. Porque tá vendo que hoje você tá aqui, amanhã você tá ali, você que tá sempre buscando coisas. Exato. É uma jornada, entende? Não é uma ação, Entendi. Não é um criativo, não é um podcast. Eu fiquei em dúvida se você conseguia incluir as pessoas com quem você conversava naquilo. Não, mas é mostrando a sua vida, né? Então, acaba que o resultado é você constituir uma comunidade, realmente. Hoje eu tenho uma comunidade do franchise, eu tenho um grupo com mais de 180 franqueadores, Brasil inteiro, e muitos se dá por causa disso. De áreas diferentes. Tipo, a gente tem modelos de negócio incríveis, super inovadores, né? E isso tudo foi por causa desse movimento. E aí depois entra o terceiro pilar, que é liderança. Então a gente falou sobre branding, movimento e liderança. A liderança é aonde nós vamos chegar. Como que nós vamos chegar? É direção. Direção. E, cara, hoje as pessoas elas precisam de líderes, as pessoas precisam estar sendo guiadas por alguém. E não porque, eu sou o líder da minha comunidade. Não, porque a minha mensagem traz um objetivo, que é trazer empreendedores a se transformar em empresários. Eu utilizo franquia como trazer isso. empreendedores... Me explica isso, de empreendedores para empresários. Como é que o empreendedor é o cara que tem muita força no presente e no agora. Por exemplo, tem um problema para resolver, eu vou dar um jeito, eu vou me virar e vou apagar incêndio. Geralmente é o cara que está muito preso no operacional e acaba não conseguindo pensar no estratégico. Tá? Então você já fala com gente que tem algum negócio. Exato. Entendi. Hoje o meu principal público é quem já tem um faturamento aí acima de 100 mil e já está pensando por mês. Em expansão. Sendo que qual é o meu convite? O meu convite é que esse empreendedor que quer se transformar em empresário vibre por trazer outras pessoas a empreender. Assim como eu era como franqueador. Porque o meu objetivo era trazer pessoas a empreender. Era esse o meu objetivo. Posso ver se eu tô entendendo? Você está dizendo que empreendedor, então, é aquela pessoa que está muito de frente com tudo que está acontecendo e empresário é aquela pessoa que está administrando já com um pouco mais de serenidade, é isso? Já tem uma visão de médio a longo prazo. Uma visão estratégica, entende? Uma visão de crescimento. Eu tinha uma ideia diferente. Eu achava que o empreendedor é aquele que está criando negócios novos e o empresário é aquele que administra.
Quase isso. Mas a verdade é que o empreendedor e o empresário são a mesma pessoa, sendo que são visões de tempo de negócio diferentes. O empresário ele vai pensar num médio e longo prazo, vai pensar no equity do seu negócio, vai pensar em, cara, quanto que vale a minha empresa para o mercado, que foi exatamente o que eu fiz. Eu criei, né, um empreendedor, cara, poderia ficar ali nesse mundo só criando, apagando incêndio, sendo que eu pensei a médio e longo prazo. Então, criei, expandi e depois vendi, né? Eu vendi essa franqueadora. Vendeu a... Vendi. Aí, você falou agora de outras franquias. Como é que foi da para a sua empresa que cria franquias? Porque você criou uma empresa que cria franquias, né? Hoje eu tenho uma empresa de consultoria e inteligência de mercado que faz exatamente isso, formatação de franquia. Quando eu cheguei aí a mais de 30 unidades, eu tive a oportunidade de vender essa franqueadora para um grupo que... Só para eu entender, quando você começou a criar... Então, quando você franqueou a você já, junto com essa... Você franqueou a de dentro da tua empresa nova porque você criou junto com o seu sócio, né? Não, a empresa, na verdade, não tinha existido ainda. Até então, era você só criou... a Ah, tá. Quando eu vendi a e aí eu vendi para um grupo lá de São Paulo, aí eu cheguei pro Arthur, que trabalhava comigo, que hoje é meu sócio, falei assim, cara, eu acho que se eu gravar um story e falar, se você deseja formatar seu negócio para franquia, eu acho que a gente tem cliente. Se tu aguentar realmente dar o suporte pro cara, ajudar o cara, a gente formatar, fazer um bom trabalho com o cara, a gente constrói uma empresa junto. Muitos de seus clientes então sempre foi do digital. A maioria já me acompanhava. Até então, até início desse ano, a gente nunca rodou tráfego, nunca fez uma captação. E a gente já tem mais de 30 marcas franqueadas. Irado. Muito pelo network, muito pelo posicionamento digital, as pessoas já me conheciam. E aí foi quando eu chamei o Arthur, hoje a gente é sócio, né, na BeFranchise, que é a minha empresa de formatação. BeFranchise. E aí nosso primeiro cliente, cara, eu gravei um story, galera, se você deseja... E assim como eu. Era vocês dois, vamos ver se tem... Nós dois, cara. Eu falei, vamos ver qual vai ser. E aí foi uma pessoa lá no meu escritório, foi uma pizzaria também. E, cara, era uma pizzaria de bairro, lá em Guaratiba, cara, bem simplesinho. Ele não sabia sobre CMV, não sabia gestão, não sabia nada. Eu falei assim, cara, a gente vai te ajudar, né? E aí foi nosso primeiro cliente. Hoje esse cliente ele já está com 5 unidades, já tá crescendo, já tá se desenvolvendo pra caramba. E, cara, já são mais de 30 marcas que a gente ajudou, né? O desenrolar disso hoje eu tenho uma comunidade do franchise, que a gente tem franqueadores do Brasil inteiro, e a minha intenção é realmente ajudar o cara, mostrar esse caminho para que ele cresça, né? E assim a gente vai descobrindo novos negócios. Então, além da BeFranchise, eu fui abrindo outras empresas para aprender também, para saber como que era estar no campo de batalha mesmo, né? Então tem uma marca de óculos, tem uma marca de hospedagem também, e aí a gente foi aprendendo, exatamente, que é a franquia também. O que é uma marca de hospedagem? Tipo um hotel? A gente tem umas cabanas de isolamento, chamada Refúgio Cabana. Como é que é isso? A gente tem hoje 4 hospedagens, que é lá em Visconde de Mauá, 2 em Visconde de Mauá, 2 em Teresópolis, e estamos inaugurando uma em Guaratiba agora. São cabanas que a intenção é a pessoa se refugiar, sair dessa correria do dia a dia e se conectar em casal, se conectar como pessoa. A gente tem muita gente que vai para lá sozinha também, para ter seu momento. E, cara, realmente se encontrar como casal, como pessoa, longe da correria do dia a dia, né? A gente começou isso aí com o meu sócio Alex. Ele, enfim, tá junto com a esposa já há mais de 20 anos, a gente tem uma história romântica incrível, e ele queria um lugar que casais pudessem se unir, né? E aí ele começou uma hospedagem, aí ele me convidou para o projeto, hoje a gente está formatando para franquia, e tá em inauguração em Guaratiba também, que é um projeto muito legal também. Nossa, muito bom. E quando você fala do casal se unir, vocês têm alguma orientação ou é o ambiente em si? Então, o casal ele passa por vários momentos, desde do fechamento até a saída, ele é acompanhado, né?
Não com uma pessoa, mas quando a pessoa fecha a hospedagem com a gente, ela recebe um roteirozinho de como vai chegar, tem uma playlist para ela escutar, tem lá o que ela pode levar para fazer de jantar junto com a pessoa. Se quiser, ela pode contratar um chefe que vai lá e faz todo o jantar, conta toda uma história. Então, assim, a gente pretende e está construindo experiências para que casais possam se reconectar, né? Então a gente pensa em todos os momentos, porque, cara, hoje em dia tem muitos casais que não sabem ser românticos. Ser românticos, exato. A correria do dia a dia faz com que os casais fiquem distantes. Então, eles esquecem de se seduzirem, se namorarem. Se curtir, de ter um momento a sós. E aí, o meu sócio, ele tem muito esse propósito, sabe? Um propósito familiar. E então, a gente construiu espaços totalmente instagramáveis e ambientes de descompressão mesmo, para que esses casais eles possam se unir, sabe? Adorei. E se você quer conhecer, bota aí @Refúgio Cabana. Você vai conhecer aí, vai ser... E a gente está nessa expansão. Agora a gente já está com algumas unidades aí para inaugurar. Irado. Você está sendo o quem que você buscou lá atrás, né? Exatamente, exatamente. Hoje eu acredito que todo negócio ele tem que surgir de um propósito, sabe? Eu não faço negócio por negócio. A gente vê aí no mercado muita gente, cara, invista 500 mil, fature 1 milhão, números muito expressivos. Isso do quê? De investimento, de business mesmo, de negócio, de franquia, né? E o que eu hoje busco é muito mais o propósito do negócio do que o valor financeiro, sabe? Como é que uma pessoa descobre qual é o propósito dela? Legal. Então, para mim, o propósito você conhece no caminho que você está trilhando. Você nunca vai parar e falar, irmão, deixa eu pensar aqui, qual é o meu propósito? Nunca você vai descobrir o seu propósito assim. Meditando. Nunca. Você vai descobrir o seu propósito na jornada. Propósito é o que as pessoas sentem do que você está fazendo. Então, não é sobre mim, é sobre as pessoas. E quando eu entendi que eu posso impactar pessoas através das minhas ações, aí eu descobri o meu propósito, que é ajudar pessoas a empreender e se transformar em grandes empresários. Esse é o meu propósito de vida, sabe? Eu acredito que o brasileiro, principalmente, tem um potencial gigante de estar na liderança, de desenvolver novos negócios, criatividades incríveis. E o meu propósito é fazer com que essa pessoa aprenda a rentabilizar, porque nós brasileiros não aprendemos a rentabilizar todo o nosso potencial, né? A gente foi criado para assumir uma função de uma empresa. Ou empreendedorismo de sobrevivência, né? Você se vira ali para fazer... Ou vai se virando, exatamente. Então, eu acredito que o meu propósito é ajudar a pessoa a se encontrar nessa função e rentabilizar aquilo que ela acredita como pessoa, né? E ela consiga ter resultados, né? Então, para você encontrar o seu propósito, você tem que estar na sua jornada, no seu caminho, tentando, testando e vendo qual é o impacto que você está gerando ao seu redor. E eu costumo dizer que, para mim, uma pessoa realizada na vida, ela tem que rentabilizar o seu propósito. Porque se você viver só buscando propósito e você não se rentabilizar, você também vai ser uma pessoa frustrada. Agora, a partir do momento que você rentabiliza aquilo que você sente de propósito, esquece. Você trabalha de madrugada, você faz, cara, você trabalha o tempo inteiro. Aí as pessoas me perguntam, cara, você não para de trabalhar? Não, cara, porque é o meu lifestyle, é o meu propósito. E isso rentabiliza. Eu faço negócio, cara, é isso. E eu consigo investir na minha família, investir nos meus filhos, investir em qualidade de vida. E isso, cara, faz com que as coisas começam a fluir de uma maneira mais leve e, enfim, espiritualizando também. Eu acredito que é quando Deus realmente encaixa o ser humano com a missão de vida que ele tem para ele, sabe? Em você. E o resultado disso são histórias. Então eu coleciono muitas histórias incríveis. Danilo, que maravilha. Faz sentido, porque a pessoa vai se colocando no mundo, né, e vai... Eu tô entendendo que você tá falando assim, você vai trabalhando
E aí você vai vendo o que você tem desenvolvido que vira uma coisa maior do que você mesmo. Exato. E o que você tem mais facilidade de ajudar as outras pessoas. Porque aí você consegue transformar uma coisa maior do que você. Exato, exatamente. E eu acho que o principal é saber que dentro de nós tem algo que pulsa além de nós. Todo mundo tem algo lá dentro que está sendo chamado, que está te provocando e você, por algum motivo, ainda não colocou para fora. Uhum. E aí, cara, eu aprendi uma frase nessa minha jornada que me desbloqueou muito, que é: os seus bloqueios têm intimidade com o seu propósito. Quando eu entendi isso, eu percebi que, cara, é real. Eu tinha um bloqueio muito forte de estar de frente às câmeras. Eu tinha, por mais que eu era muito comunicativo, eu tinha vergonha de me posicionar e tudo mais. E depois que eu entendi que isso era um bloqueio meu, aí eu comecei a romper isso e hoje eu vivo o meu propósito, entende? Então, você que está nos assistindo, cara, provavelmente o seu maior bloqueio, aquilo que você mais tem medo e receio, tem intimidade com o propósito de vida que você carrega. Então, não tenha medo, vai pra cima que você vai se encontrar. Eu sempre foquei em que nosso propósito está ligado com o nosso maior desafio. Tem a ver com o que você está falando. É isso aí. Então, digamos, você teve aquele desafio de conseguir encarar essa missão com a empresa da sua família e tá passando para isso. Eu acho que eu sempre tive um desafio imenso em relação à autoestima e relacionamentos, e eu quero, sabe, tipo, acho que a última etapa de cura é você conseguir ajudar as pessoas a passarem por isso, né? Exato. Então faz muito sentido pra mim o que você tá falando. É porque também, assim, a vida, ela vai te forjando, sabe? Nunca conheci ninguém que teve uma vida fácil, nunca. Isso não quer dizer de dinheiro, de oportunidades, cara. A vida é difícil. E se a gente pegar na Bíblia, a gente vai ver isso. Que a vida, ela não é para ser fácil. Sendo que ela vai te forjando. Assim como a gente vai afiar uma faca que tem que passar na pedra para estar amolando, a gente vai sendo forjada para que, depois que a gente aprender, as coisas fiquem mais fáceis, mais leves. Então, a nossa jornada como pessoa, ela é uma jornada de muito combate, muito embate e aprendizado, né? Então, infelizmente, as pessoas elas acabam buscando as partes mais fáceis. E aí, cara, se você não quer confrontar os desafios, realmente você não consegue ser forjado para viver o propósito. Entende? O caminho para o paraíso parece o inferno e o caminho para o inferno parece o paraíso, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que estar aberto para o mundo, aberto para quebrar a cara, tipo, porque senão dói mais ainda, né? Se a gente não se permite experienciar essas coisas, se a gente fica muito se poupando de desconforto. Uhum. E eu concordo com... Uhum. É meu... Pode desligar. Meu toque é igual. Eu achei que era. Quando eu tinha 16 anos, eu vi uma música que me marcou muito. Era um folkzinho assim, bobinho, fofinho, que a menina falava que ela espera que um dia ela seja paga pra ser quem ela é, sabe? O nome da música era Kimia Dawson. E eu fiquei com isso na cabeça. Nossa, eu quero ser paga pra ser quem eu sou. Tem a ver com rentabilizar o seu propósito. Exato. Porque é um olhar pra, tipo, o que é mais autêntico, o que eu posso fazer de mais genuíno, que vire uma coisa para além de mim e que eu ainda posso ganhar dinheiro com aquilo, né? Exatamente. E eu acho que o principal é o impacto que você gera daquilo que você é. Isso tem muita força. Então hoje, todo negócio que eu entro, toda pessoa que eu conheço, eu penso no impacto que ela está gerando, nas pessoas que ela está comunicando, nas pessoas que ela está se conectando. Por exemplo, eu vi lá a sua rede social, você falando várias coisas de autoconhecimento e até essa parte também, né, de relacionamento. Cara, isso tem um impacto social gigante. Tipo, pessoas que você pode trazer para que conforte em momentos difíceis, sabe? Então, é valioso receber os feedbacks, me emociona. Exato, e isso que tem muita força, porque eu acredito muito que a gente só cresce com pessoas. Num mundo de inteligência artificial, num mundo de muita tecnologia,
cada vez mais os resultados que a gente tem tá vindo por união de pessoas. Então, cara, eu costumo dizer assim, no meu mundo de business, né, muita gente pensa assim, não, eu não gosto de ter sócio. Não gosto de ter sócio, que dá problema, e realmente dá muito problema. Eu hoje tenho, cara, mais de 10 sócios, então assim, negócios diferentes, em business totalmente diferentes, realmente dá muito problema. Sendo que a gente tem que entender que nós não somos uma máquina, cara. A gente precisa se unir com pessoas, a gente precisa entender que, cara, eu preciso de você, eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas como que a gente consegue se complementar, como a gente consegue se ajudar, porque a gente já tem um caminho traçado de visão de futuro. Quais são os maiores medos que você vê das pessoas em relação a ter um sócio? Cara, eu vejo desconfiança. Muita gente tem esse medo de desconfiar. Ser roubado? Né? Enfim... do caráter da pessoa? Do caráter da pessoa. As pessoas também, elas acham que sabem muito. Então, você acha que tem uma arrogância de achar que não precisa mesmo? Tem muita gente que acha que sabe de tudo, ou por mais que tenha uma falsa humildade, tem muita gente que tem uma falsa humildade de tipo, não, eu tô buscando conhecimento, tô buscando aprender. Tá, cara, mas não é você aprender, é você conectar com quem sabe. Vai te poupar tempo. Exato. Cara, tem coisa que você tem que delegar, cara. E sem contar que, assim, a gente é bom numa coisa. Se a gente se dedicar, a gente vai ser excelente numa coisa. Agora, numa coisa que a gente é ruim, se a gente se dedicar, a gente vai ser médio. Exatamente. Então, será que é um bom investimento do seu tempo e da sua dedicação? Você precisa identificar aonde que você tem mais potência para você se desenvolver. Não adianta você se colocar numa zona de aprendizado, né? Aprender algo novo, que você não tenha tanta facilidade. Então, qual é a função de um empresário, uma pessoa que quer começar a empreender? Identificar aonde que ele tem mais potência, aonde ele vai performar melhor e trazer pessoas que agreguem com seus valores para desenvolver outras áreas. Então, hoje o empresário tem muito esse receio de delegar. Muito, muito. Eu vejo muito isso. E cara, eu sempre fui bom de criar time. Até hoje, cara, se você pensa assim, cara, qual a sua maior qualidade? Cara, minha maior qualidade é montar time eficiente. E conta, como é que se faz isso? Então, eu acredito que, primeiro, é você tendo uma marca forte, uma marca pessoal. As pessoas têm que entender quem é você, sabe? As pessoas têm que estar com você pelo seu lifestyle mesmo, pelo que você representa. Existir, dar clareza do que importa pra você, ser uma pessoa coerente, né? Exato, tipo, e ter valores bem fortes com aquilo que você acredita. Então hoje eu só conecto com pessoas que têm o meu valor, sabe? Que entende, cara, pra mim uma construção familiar de base sólida, pessoa... Me fala seus valores, o que você acha mais importante? Cara, pra mim família é a base de todos os valores, sabe? Então, isso é algo que eu tenho como prioridade. Tudo ao meu redor gira em torno da minha família, né? Minha esposa, Thaís, tenho 2 filhinhas. Então, para mim, tudo que uma pessoa vai se conectar comigo, vai se conectar porque entende que eu tenho uma família, que entende que eu tenho uma esposa que é linda, maravilhosa, que me dá força. Então, isso é um princípio. O outro princípio é honestidade, né? Então, num mundo que, cara, muito corrupto e difícil e que as pessoas só querem se dar bem, eu prezo pela honestidade e pela parceria antes mesmo dos ganhos. Como é que a gente mede a honestidade de uma pessoa? Então, com as experiências. Vou te dar um exemplo. Já fui muito passado por trás. Muito. Em várias situações. Muitas, né? E, cara, nenhum momento que ou eu fui passado para trás, ou até roubado, ou, enfim, nenhum momento eu cobrei aquilo que me foi tirado. Nunca. Por quê? Porque eu acredito que a porta que fecha comigo é muito pior do que o valor que a pessoa tirou de mim, o valor que eu perdi. Entende? A conexão que a pessoa perde ao fazer isso é muito pior do que apenas o que foi feito, entendeu?
E aí, a partir desse momento, eu não conto mais com a pessoa. Até tem... O Charlie Brown falava muito isso, né? Vacilão é carta fora do baralho. É literalmente isso. Eu não lembrava dessa parte, sabe? é verdade. O vacilão é carta fora do baralho. É uma carta que você já não conta. Então a pessoa perde muito mais deixando de ser uma carta do meu baralho do que eu indo atrás dela. Não, você vai ver. Vai ter que me pagar ou vai ter que resolver. Não, irmão. Beleza, show de bola. Vida que segue. Eu continuo na minha jornada porque eu tenho plena convicção que na velocidade que eu ajo, na velocidade que a minha vida, graças a Deus, caminha, cara, isso não pode me frear, não pode me parar, porque o cara tá andando a 20 por hora. Eu tô a 150, 200, então assim... Entendi, você não tem apego àquela questão porque você sabe que você vai ter coisas muito maiores e melhores do que Exatamente, exatamente. Mas vamos entender, vamos ajudar as pessoas a quererem ter sócios. Legal, legal. Você tá falando que uma das questões é de delegar. Isso é só a consciência, você acha que tendo consciência de que a gente não faz nada sozinho, de que, tipo, a gente tem que juntar forças, tipo, eu sou melhor nisso, você é melhor nisso, não tem por que eu gastar minha energia com uma coisa, como é que a gente ajuda as pessoas a quererem delegar? Criar uma sociedade eficiente, né? Então, a partir do momento que você tem os seus valores bem estabelecidos, você precisa fazer um alinhamento, realmente um contrato de sócio de quem é responsável por cada área, né? O que eu vejo muito acontecer em sociedade não, cara, vamos se juntar aqui, eu tenho um dinheirinho aqui, você tem um dinheirinho, completou o dinheirinho, vamos fazer negócio junto. Cara, vai dar errado. E aí os dois, às vezes, estão querendo decidir as mesmas coisas? Os dois estão querendo decidir a mesma coisa, os dois têm, enfim, têm pensamento diferente, mas não tem estipulado quem é que vai cuidar do marketing, quem é que vai cuidar da administração, quem é que vai cuidar das pessoas. Então, assim, primeira coisa, cara, organizar. É realmente um contrato de sócio. Eu sou responsável por isso, você é responsável por isso. Quais são as principais áreas de uma empresa? Para mim, marketing, né? Eu acho que a área de marketing e vendas está bem interligadas. Tá. Gestão, né? A parte administrativa. Então, administrativa financeira, com um olhar mais estratégico para onde que a empresa está indo, indicadores de performance para eu saber, cara, tá dando bom, tá dando ruim, o que a gente tem que fazer. E uma parte forte de recursos humanos, que é liderança, que é a parte que vai fazer com que as pessoas estejam engajadas no projeto. Essa parte dos recursos humanos, você acha que também tem a ver com o operacional? Operacional, exatamente. Tá. A parte operacional, que aí tem que ver as pessoas. Que aí, por exemplo, se eu tenho uma pizzaria, vou ter que ter lá o pizzaiolo, tem que ter a pessoa que vai fazer o porcionamento. Então, olhar essas pessoas e olhar essa parte operacional para que seja bem executada, entendeu? Então essas 3 áreas para mim são as prioritárias. Claro que dessas áreas... Tem sub-áreas. Tem sub-áreas e depende também do porte da empresa. Então assim, por exemplo, hoje na minha empresa de engenharia eu tenho uma área só de auditoria da controladoria. Então assim, eu tenho um setor só de controle financeiro, tem o setor operacional financeiro, controle financeiro e o auditor do controle financeiro. Você continua muito ativa na empresa da sua família? Hoje, meu pai assumiu a presidência, então como ele assumiu a presidência, eu fui para outros business, que família você tem que saber lidar também. Imagina. Então, a voz dele ativa é a voz final. Então, não interessa o que eu acho, eu só tenho 31 anos, eu não tenho que achar nada. Se ele falou um A, é o A e pronto, acabou. Adorei. Né? Então, por saber disso, ele assumiu a presidência, todas as ações, todas as decisões são dele. Então, eu faço parte mais do conselho consultivo, cuido mais da parte de endomarketing da empresa e menos da parte operacional, né? Até por uma decisão que eu tenho outros negócios. Então, dentro desses outros negócios, eu sou muito ativo também. Além de liderar pelo exemplo, como é que a gente consegue desenvolver o endomarketing de uma empresa? Então, para você desenvolver o endomarketing, você tem que ter uma construção de cultura bem forte, né? Vou te falar o motivo de você ter um endomarketing, tá? Que as pessoas não têm noção. Hoje, se o meu turnover, que é a demissão, tá? Se hoje eu tiver uma demissão de mais de 5% da minha empresa, eu tenho prejuízo. Minha empresa bate no negativo. Então, qual é o trabalho que eu faço com o endomarketing para que isso não aconteça? Construção de cultura, construção de envolvimento. E isso é um trabalho de recursos humanos
que, cara, a gente precisa estar fazendo reuniões periódicas, reuniões de alinhamento, reunião, enfim, de feedback. Então, todo colaborador que executa alguma coisa, após essa execução, eu preciso ter um feedback da execução dele. E é um acompanhamento que, cara, você vai fazendo aos poucos, né? Hoje, quem faz é o nosso gerente, a gente tem gerente, tem diretor, mas o cara que está começando a empreender, ele tem que estar perto do colaborador dele e sempre trazendo o discurso do que ele acredita. Gente, eu acredito isso, pode até ser romântico, mas ele tem que trazer e estar alinhando junto com o colaborador dele, dia após dia, execução após execução. Entendeu? E não tem a ver com o tamanho da empresa, né? Eu acho que muita gente, às vezes, tem negócios pequenos e eles não veem essa importância de, às vezes, é simplesmente o jeito de falar, né? Exato. Tipo, a pessoa vê as coisas que você se importa no dia a dia da empresa. Exato. E você que já teve franquia, já teve negócio, sabe como é difícil, né? Você chega lá, pô, seu vendedor tá com a cara fechada ou tá fazendo pouco trabalho. Cara, lidar com pessoas é super difícil. Sendo que aí vai de você identificar se você tem essa personalidade de saber lidar com pessoas, que isso, cara, pra mim, é uma personalidade. Você pode até trabalhar isso em você, você pode buscar desenvolvimento, mas existe um perfil de temperamento que tem mais facilidade. Então, por exemplo, hoje eu busco pessoas que têm mais esse perfil para estar comigo do que eu mesmo, porque eu sou um cara muito resolutivo. Pô, irmão, tá com o cara fechado, pô, resolve tua vida aí, cara, vambora, vamos fazer. Uhum. Essa é a minha personalidade, eu não quero mal da pessoa, muito pelo contrário. Você é prático. Mas eu sou prático, exato. Sendo que para essa área da empresa, é importante ter uma pessoa com temperamento que vai ter mais calma. Mais escuta. Vai identificar, vai entender um pouco mais, vai chegar para a pessoa e falar, pô, e se eu te transferir para uma outra área de ação? Será que você performa mais e tal? Então, até o temperamento, quando você olha negócios e principalmente essa área, né, de cultura, você tem que estar prestando atenção aonde você vai botar as pessoas, sabe? E pela minha experiência, a maioria das pessoas, nos negócios também, mas tipo, até fora, as pessoas só querem ser ouvidas, sabe? Sentir que, às vezes, você nem precisa resolver a situação, você só precisa, tipo, ouvir. Exato. Às vezes é mais simples do que parece para a pessoa se sentir incluída na situação, né? Os dias são muito acelerados, né? A gente acaba fazendo 1000 coisas e a gente não percebe que, às vezes, um bom dia, realmente, uma reunião de feedback, cara, fazer uma reunião 1 a 1, que a gente faz lá, reunião 1 a 1, parar toda a agenda e conversar só com aquela pessoa. Sabe? E isso tem um valor absurdo para a pessoa. Não, a gente pode marcar reunião com todo mundo? Pode e deve, é importante. Mas também tem que ter o 1 a 1 lá com a pessoa para passar feedback e tudo mais, né? Então, quando você vai crescendo, você vai delegando essas funções. Aí tem o gerente, tem o diretor e isso tudo. Se você tem uma pequena empresa, que é o eu empreendedor, né? Que eu empresa, eu que faço tudo. Cara, você tem que entender essas áreas de atuação, porque assim, quando você crescer, você vai delegando e vai se colocando no seu lugar de potência, né? Para poder crescer, que é aquilo que a gente estava falando, entendeu? Como é que a gente pode... E para as pessoas que não têm sócio com medo da desconfiança, você acha que tem coisas práticas que a gente pode fazer para se preservar disso? Para além de repente, buscar pessoas com os mesmos valores? Porque às vezes a gente acha que tem, sim, e quando vai ver, não tem, né? Além dessa parte de você trazer os seus valores, você tem que estar acompanhando de perto. Outro erro que muitos empreendedores, empresários passam é delargar. Cara, você não pode delargar. Entendi. Você tem que delegar, e delegar exige trabalho. Então, por mais que você tenha uma sociedade, você colocar cada um no seu quadrado lá de ação, você não pode ter uma sociedade, irmão, faz aí, beijo, tchau, depois me traz resultado. Isso é o delargar, até mesmo com um colaborador. Se você está sozinho na empresa, não, vou contratar uma pessoa para cuidar aqui vai ser meu gerente, vai cuidar do financeiro e tudo mais. Cara, se você delargar, vai dar problema. Não tem como não dar problema. Mas é uma pessoa de muita confiança. Cara, uma hora a balança vai desequilibrar. Por quê? Vejo muito.
a pessoa vive viajando, cara, tem uma loja lá, nunca tá presente, e a pessoa que tá lá apagando incêndio, resolvendo BO, fazendo... Por mais que ela não vá, tipo, infringir os seus valores, tipo, roubar ou desviar alguma coisa, essa pessoa ela vai ser impactada e vai diminuir resultado. Por quê? Porque ela vai se sentir desvalorizada, entende? Então, você como empresário, empreendedor, dono de negócio, precisa entender que o delegar não é largar. E como é que você faz isso tendo vários negócios, sendo um empreendedor em série? Cara, tendo uma agenda bem organizada. Então, cara, é isso. Você falou que são mais 10 empresas, não é? São um pouco mais, né? Cara, agenda. Você tem que ter hora para tudo, tem que ter momentos de conversas difíceis. Claro que, dependendo do tamanho, você vai mudando o seu discurso. Eu não falo com um colaborador meu, eu falo com um diretor meu, hoje da minha empresa, né? Mas em outras empresas que são menores, eu falo com um colaborador, ou falo com o meu sócio. Né? Deve ter empresas que o seu sócio está dominando mais uma Exatamente, outra parte, tem vários níveis de momentos de negócio, né? Mas você tem que estar presente em todos os estágios, cara. Tem que estar falando com todo mundo. Não pode, cara, com clareza. Você não pode ter um negócio e não se importar com o negócio. Eu conheço empresários que, eu comprei uma franquia lá, mas quem toca é meu gerente. Cara, pode ter certeza que você não está tirando dinheiro desse negócio. Não vai dar dinheiro. Não tem como. Por quê? Porque você não está dando energia para o negócio crescer. Então, aquele velho ditado que os antigos falavam, o olho do dono que engorda o gado, né? Eu, por um momento, na minha juventude, achei que isso era, papo de velho, que não tinha internet, que não tinha, né? Que não tinha celular para resolver problema, não tinha câmera. Mas não, é verdade. Você tem que estar perto. Você pode não estar presente, né? Você pode estar, às vezes, por telefone e tudo mais, mas você precisa estar perto da sua operação. Você tem que estar perto do seu business, tem que estar perto do seu negócio. Não tem essa de você ter um negócio, sair, vou fazer outras coisas, vou empreender em outra área e largar aquele negócio lá. Vai morrer, né? Você falou que você ajuda as pessoas a potencializarem os negócios delas, né? Saírem de empreendedores para empresários. Você falou, às vezes tem já um faturamento de R$100 mil por mês, e aí potencializa. Imagino que um dos medos é justamente isso, né? Você crescer e acabar perdendo a mão. Ou não. Quais são os maiores medos da pessoa para fazer essa etapa? O maior medo para a pessoa expandir é perder padrão, né? As pessoas têm medo. Perder o padrão de qualidade do que ela criou, né? Isso é um grande medo, né? E aí, como que a gente trata isso? O padrão de qualidade, aquilo que você criou, né, como negócio, seja uma alimentação ou um serviço, enfim, ele é um processo que você está executando. Então, qual é a minha função dentro da formatação? Definir processos com a riqueza dos detalhes possível. Exatamente, para que você chegue no padrão que você acredita que é o seu business, que é o seu negócio. E conseguir checar isso, né? Exato. Então, o padrão nada mais é do que um processo bem executado, né? A minha função não é, eu vou definir um padrão para que todos sigam. Não. É definir um processo, porque a partir do momento que você avalia o padrão, você vai identificar se o processo foi bem executado ou não. Entendeu? Então, com o processo a gente consegue tirar esse medo das pessoas, de crescer, de perder padrão. Outro medo que as pessoas têm também, na verdade não é o medo, é falta de conhecimento. As pessoas acham que para crescer precisa de ter muito dinheiro. E não precisa. Né? Você precisa ter um bom modelo de negócio. Porque aí as pessoas vão se interessar também em investir, Exatamente, que é uma forma de crescimento. Ou até mesmo, cara, eu quero crescer por unidade própria. Cara, para você ganhar crédito no mercado... Como assim, crescer por unidade própria? Que é isso? Eu não vou vender franquia, não vou botar uma pessoa para trabalhar meu negócio. Eu mesmo quero trabalhar meu negócio, né? Para você ganhar crédito bancário e tudo mais, você tem que mostrar que você está investindo num modelo de negócio que você tem domínio, que você sabe, né? Então, cara, a maior mentira do empreendedor brasileiro é achar que precisa de dinheiro para crescer. Não precisa. Você precisa de um bom modelo de negócio, saber 100% a gestão do seu negócio, os indicadores, para que assim você consiga
crescer, entende? Mas porque assim você vai conseguir investimento, né? Não é que não precisa de dinheiro. Na verdade, óbvio que o dinheiro é o que vai potencializar, né? Mas a verdade é o modelo de negócio que permite você crescer. Porque assim... tá, desculpa, fala. Dinheiro por dinheiro, se eu botar dinheiro num modelo de negócio que vai queimar dinheiro, eu vou ser destruído. Entendeu? Então não é só dinheiro, não é o dinheiro. Porque eu posso, digamos que o meu modelo de negócio é baixo investimento, é só 10 mil reais. Sendo que o meu modelo de negócio tem um potencial de crescimento tão grande que com 10 mil virou 100. Pô, um excelente modelo de negócio. Agora, se o meu modelo de negócio coloca 100 mil, sendo que, depois de 10 meses esse 100 mil virou 5, é um péssimo modelo de negócio. Entende? Então não é sobre dinheiro, é sobre o modelo de negócio. E a partir do modelo de negócio, a gente consegue o recurso para que isso se potencialize, entendeu? As pessoas gostam muito de botar a responsabilidade em fatores externos, mas a verdade é que todo mundo que tem uma boa ideia amarradinha, estruturada, vai conseguir, Exatamente. E aí entra o outro lado, né? Você saber vender a ideia, que aí sim, aí você vai atrás do dinheiro, né? Então, não adianta você ter um excelente modelo de negócio e não saber apresentar para as pessoas, né? Então, tem esse lado que é muito importante também, entendeu? Uma pessoa com uma boa ideia de negócios e com um modelo estruturadinho, onde é que ela pode apresentar? Tem lugares específicos para isso? Hoje em dia tem algumas empresas de investimento. Tem a Bossa Nova Invest, que é uma empresa do João Kepler, a gente é parceiro do João Kepler. Tem a Exceed também, que é uma plataforma de investimento para startups também. Enfim, tem algumas plataformas. As duas são para startups, né? Tanto startup tech, né, que é mais conhecida, mas tem também franquias. Se você tiver um modelo de negócio, cara, pensei nesse modelo, é genial e tudo mais, e apresentar, vai ter investidores, né? Você consegue achar pessoas que entram nesses, a gente chama de venture capital, que é investimentos de alto risco, né? Mas assim, o que eu indico às pessoas? Cara, a sua rede social é a sua maior plataforma. Até para quem usa, só pessoalmente, né? Exato, cara. Porque assim, cara, na verdade, o seu maior investidor e seu maior parceiro já tá te acompanhando e você não tem ideia. É isso que eu costumo dizer para as pessoas. Uma pessoa que tá na sua vida mesmo. Tá na sua vida, cara. Tá numa ligação. Às vezes um amigo seu de sei lá onde estava louco para trabalhar contigo. Exatamente. Eu cheguei até aqui fazendo conexões de pessoas que já estavam no meu convívio, no meu network, e assim eu fui trilhando caminho. Sendo que é aí que mora a questão que a gente está falando. Seus bloqueios têm intimidade do seu propósito. Quantas pessoas têm receio ou medo de se posicionar na internet? Né? Quantas pessoas têm vergonha de gravar um story? E, cara, eu desafio qualquer um que está assistindo esse podcast, cara. Se você pegar seu celular agora e postar aqui, vai marcar a Manolo, vai marcar também @Danilo Bastos, e mostrar aquilo que você está querendo, cara, vai vir alguém que está em busca daquilo que você está construindo. Eu não tenho dúvida. Eu vejo isso contigo, com certeza. Completamente. Você quer música, eu tenho certeza que se você decidir, cara, eu quero criar um clipe na neve e você começar a comunicar isso, as coisas vão começar a acontecer. As pessoas vão começar a se relacionar. Cara, mano, eu quero criar um clipe na neve. Mas por que um clipe na neve? Porque representa isso, significa isso e tal. E aí você começa a contar a história, começa a formar o storytelling do projeto. E aí as pessoas, não, vou te apresentar uma pessoa que vai conseguir te conectar, que vai conseguir fazer, e as coisas começam a acontecer. Então, assim, joga para o universo, joga para as pessoas se conectam com pessoas, você tá a um story da pessoa mais relevante para você conhecer e executar aquele sonho que você quer viver. Então, cara, tenha convicção que você tem o potencial de construção da ideia que você tá sonhando, né? E as pessoas, elas acabam se vitimizando, se isolando, enfim, trazendo para elas um peso que, na verdade, cara, não existe. Né? Eu acho que elas superestimam a hostilidade do mundo e subestimam. As pessoas, eu vejo muitas pessoas que têm boa vontade com as outras, sabe? Sim. A gente fica achando que a pessoa vai ter inveja ou vai sei lá o quê. Não, vai ter gente também que vai pensar, não, eu conheço uma pessoa que talvez... Exato, né? E isso é muito doido, porque às vezes a gente pensa assim, não,
ninguém quer saber do meu sonho, né? Ou é aquilo que a gente conversou, né? Não revelar aquilo que você deseja. Uhum. Sendo que se eu sei que através de uma pessoa que eu posso conquistar esse sonho ou esse desejo, eu preciso estar levando essa mensagem para outras pessoas, né? E aí entra também o lado do propósito. A partir do momento que você entende que essa realização vai impactar outras pessoas, bingo, não é sobre você, é sobre o que você vai gerar. Então esquece, cara, nada na tua vida é sobre você. Isso devia te fazer não se travar pra falar com uma câmera. Exato. Porque se não é sobre você, se é sobre uma coisa maior do que você, por que você tá deixando você entrar no caminho disso, sabe? Exato. Pô, você acha que você é a mensagem? Pô, ninguém tá nem aí pra você. Mas são as pessoas que você vai impactar através da sua mensagem, sabe? Então, a gente, cara, muitas pessoas que não se posicionam no digital, elas não se posicionam porque acham que são alguma coisa. Outro dia eu tava falando, eu tô escrevendo um livro do BML, que é Brand Movimento e Liderança. Ih, que legal. E eu tô dando uma mentoria aí de graça para alguns amigos meus para começar a se posicionar na internet. E aí, numa mentoria dessa, o cara falou assim, cara, mas como é que ele falou? Mas ninguém vai querer ficar vendo minha vida, ou ninguém quer saber do que eu faço. Um negócio desse. Eu falei, cara, não é sobre você. Não é sobre as pessoas que você pode ajudar através do seu trabalho. Exato, não é do que você trabalha, não é do que você está criando, não é de onde você mora. É sobre o impacto que você vai gerar com as pessoas que estão te observando. Sobre a inspiração que você vai ser para outras pessoas chegar onde você está. Então esquece, irmão. Não é o arroba Danilo Bastos, não é sobre o Danilo Bastos, é sobre aquelas pessoas que querem se inspirar na mensagem que eu carrego, querem chegar no propósito que eu carrego e querem entender que, cara, a vida não é sobre a gente, a vida é sobre ajudar e contribuir outras pessoas. Se você tiver isso como princípio, cara, muita coisa na sua vida vai começar a dar certo. Porque não é sobre você, é sobre o impacto social que você vai gerar, entendeu? E quando a gente consegue pensar e agir de acordo com isso, a gente também é mais feliz, né? Exato. Eu acho que muito de tipo, angústias que a gente sente é quando a gente fica muito voltado pra dentro de si, né? Exato. Cara, a gente tem que se esvaziar do nosso eu, né, cara? Isso aí você tem que trabalhar isso diariamente. E até eu costumo dizer para os empresários, para as pessoas que trabalham no negócio, cara, nem tudo é sobre grana, nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo é sobre audiência, nem tudo você tem que entender realmente o propósito das coisas, né? Então, buscar esse propósito, entender, cara, o porquê das coisas, faz muito, a vida fica com mais sentido, sabe? Isso que é muito legal. É mesmo. Nessas empresas, qual foi... Tem alguma que uma história te surpreendeu, uma coisa que você não imaginava, que foi para um outro caminho? Cara, então, a principal empresa é a minha empresa de engenharia, né? É muito doido isso tudo que a gente vive, porque a empresa de engenharia ambiental hoje é uma empresa de engenharia offshore. A gente tem... Conta o que é uma empresa de engenharia offshore. A gente cuida de toda a parte da cadeia do petróleo, desde a pesquisa, extração, refino, transporte. Então a gente tem serviços outsourcing, que são serviços especializados, né? E a gente tem uma história muito engraçada que é interessante, que um dia eu recebi no meu e-mail um e-mail todo escrito em árabe. Eu não entendia nada, né? Enfim, um monte de letrinha e tal. Eu falei, caraca, mano, tive vazamento de dados, algum hack, alguma coisa e tal. E aí recebi 1, recebi 2, recebi 3. Você não botou pra ver tradução? Não, eu tava caindo lá, eu falei, spam. É spam, não problema. Aí um dia eu coloquei pra traduzir. Falei, não tá parando, vou traduzir aqui. E aí lá na tradução desse e-mail tava um convite para participar de uma feira de petróleo lá nos Emirados Árabes, lá em Abu Dhabi. E que nesse convite já tinha passagem, hospedagem, tudo pago pra gente estar lá. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, cara, a gente tá sendo convidado para ir nos Emirados Árabes. E aí, cara, que negócio é esse? E a gente tá naquela fase de crescimento e a gente, vambora, vamos ver qual é. E a gente fui lá em Abu Dhabi, conheci esse sheik, a gente ficou na ilha
do Sheik. Olha só! E hoje a gente tem contrato lá, a gente tem alguns engenheiros que prestam serviço lá nos Emirados Árabes. É super diferente. Além dos Emirados Árabes, a gente tem na Alemanha, tem na Suíça, cara, tem em muitos lugares do mundo, sabe? Hoje, serviço junto da empresa. Então, eu nunca iria imaginar que era possível chegar nesse patamar. E cara, é isso. É um dia de cada vez, a gente vai aprendendo. Às vezes eu olho para trás e falo, cara, que loucura. Mas é isso. Eu acredito que Deus me permitiu viver esse processo, sabe? Eu acredito muito que Deus, ele me forjou para estar vivendo o que eu acredito hoje. E o meu propósito de vida em transformar empreendedores em empresários é viver isso. Porque eu acredito que, principalmente o brasileiro, tem um potencial tão grande de empreendedorismo, de desenvolvimento, Cara, o brasileiro é realmente o povo mais desejado a nível de trabalho internacional. Eu vivo isso... Que a gente se vira, né? Cara. E é criativo. A gente é incrível, sério. A nossa cultura, ela é muito forte, né? Deus me permitiu viver isso para que eu consiga colocar isso no coração das pessoas. Que, cara, é possível. Eu tenho o podcast, né, que é o Pode Ser Eu. Pode ser eu. Eu falo sobre isso. Cara, pode ser você o próximo empresário da sua família. Pode ser você a ter histórias como essa, né? Eu não conto muito essa parte, mas que não saia daqui, né? Eu não conto muito esses detalhes na rede social, não de forma aberta. Quando eu tô numa conversa, eu acabo revelando. Mas porque as pessoas ficam assim, mano, cara, que loucura é essa? Como é que é? Mas é possível você viver isso. A partir do momento que você toma isso como atitude da sua vida, você se esforça, busca, e acredito que existe um alinhamento espiritual realmente. Acredito que Deus abre as portas e abre as oportunidades para que você viva o propósito dele. Então hoje todos os resultados que eu tenho não foi o Danilo, não foi as oportunidades, não foi as conexões, foi Deus que me permitiu viver isso, sabe? Então eu sou muito grato a Deus, e Deus está na minha família, né? Então eu acredito que a minha base familiar é o que Deus queria que fosse construído, sabe? Então tudo gira em torno disso. E como é que é o seu processo de espiritualidade? Você sempre cultivou isso? Como é que foi a sua jornada em relação a isso? Então, eu fui criado na igreja, né? Então, cara, desde pequeno, meu pai é pastor. Então, mas eu sempre fui o crente rebelde, crente revoltado, Então, eu com 15 anos de idade, eu fazia evento gospel, que era, tipo, já fiz rave eletrônica gospel, já na época... Como é que é rave eletrônica gospel? A gente, se você pesquisar aí, Philadelphia Electro Festival, foi a maior rave da América Latina, e era 100% gospel, não entrava droga nem álcool, e era só batida. E a gente trouxe, cara, DJs de tudo que é canto do mundo. Ih, que legal! A gente trouxe o DJ da Inglaterra, do Chile, cara, foi muito doido. E eu tinha, cara, 16 anos fazendo isso, sabe? Porque eu tinha uma rádio online, enfim. A história é muito doida. Porque nessa época, o cristão, ele era muito fechado, e era chato, de verdade. O evangelho era muito chato. Sendo que lá nos Estados Unidos já tinha um movimento que era, cara, um movimento artístico. Tinham muitas bandas boas, tinha músicas boas do cenário cristão, sabe? E aqui no Brasil demorou a chegar. Com a internet eu tive acesso a isso. Então eu trazia muita coisa para cá, né? E aí isso sempre me fez estar de frente a eventos, liderança e tudo mais. A minha jornada como cristão, eu criei uma maturidade muito forte, porque eu passei por várias igrejas, trabalhei com vários eventos, muita conferência, mas, claro, pessoas, elas são falhas, então as pessoas, elas vão errar em algum momento, né? Passei por algumas igrejas, muitas pessoas erraram, teve igrejas que tiveram divisões, eventos que não deram certo, várias considerações. Mas Deus sempre esteve presente. Então, o que eu vivo hoje de espiritualidade é uma maturidade cristã. Eu tenho um momento com Deus, eu tenho a certeza da minha fé, tenho certeza do que eu acredito da minha área espiritual, tenho essa busca, né? Mas hoje eu não represento nenhuma instituição, e sim eu tenho plena convicção
que o amor de Jesus por nós, cara, que nos trouxe a salvação, e eu busco desenvolver isso dentro de mim, né? E através da minha família e através dos meus negócios, né? Então, hoje, todos os meus negócios, ele comunica aquilo que a gente vive em Cristo. Todos. Né? Até tem um alinhamento que a gente chama de All Hands. Eu faço uma reunião com o quê? All Hands. Hands. É uma reunião com todo mundo da equipe, todo mundo do time, em que eu falo todos os nossos valores, que é a parte da construção de cultura, que são valores cristãos. Não que é religioso, não é religioso, mas são valores cristãos, né? Valores familiares, de honestidade, amor ao próximo, né? Então, tudo isso eu trago dentro dos meus negócios, né? Com o impacto de gerar pessoas, atingir pessoas rumo ao mesmo propósito, entende? Então, eu costumo dizer que, cara, para mim, o principal em Deus é você conseguir resplandecer aquilo que Ele é para você. E eu tento fazer isso no meu dia a dia, na minha conversa, enfim, nas postagens que eu faço. É isso que eu acredito, sabe? Como espiritualidade. Danilo, adorei. Obrigada por compartilhar com a gente. Foi um prazer. Fala como as pessoas podem te achar, quem quer participar de tudo isso. Meu arroba no Instagram é @Danilo Bastos. Eu tenho um canal no YouTube aqui que é Danilo Bastos. Você pode acompanhar. E se você deseja empreender, deseja começar um negócio, cara, a gente tem um setor que vai cuidar disso para você, vai ver qual é o seu perfil, vai identificar qual é o melhor negócio para você. E também você que tem uma empresa que deseja expandir, deseja expandir com propósito, não só de propósito, eu te convido a entrar em contato com a gente também, porque a gente está numa missão que é realmente levantar 1000 CNPJs até 2030. Nossa! A gente tem essa missão bem clara, a gente já está chegando aí a uns 60, 70 CNPJs, mas 2030 tem bastante tempo aí, então a gente vai chegar lá. Então, tanto para as pessoas que já têm um negócio, vocês ajudam a potencializar, e também para quem quer empreender e ainda não sabe, vocês ajudam inclusive a pensar na ideia. Exatamente. Perfeita. A Freeway Flores é nosso parceiro. Vamos mais um buquê para Thaís. Caraca, obrigado. Que legal, cara, que legal. Muito legal mesmo. E ela adora. Eu levo flores para ela uma vez por semana, ela coloca faz lá. muito bem. Não, cara. E lá ela tem um jarrinho lá. E quando a flor morre, eu já sei tá na hora de comprar outra. Tô devendo, aí tem que ir lá comprar pra ficar lá. A decoração tá certíssimo, adorei. Obrigado. Muito bem mesmo. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal Que Não Sai Daqui. Acompanha a gente também no Instagram, @Que Não Sai Daqui. E o meu Instagram, @EuSouManola. Estamos aqui toda quarta-feira, 7 horas da noite, com novos episódios. Até semana que vem. Valeu, beijo, gente. tchau, tchau.